Não, filhão, definitivamente você não iria querer namorar uma tomboy na vida real. Ah, Ticutã, mas eu gosto de apanhar de mulher bonita. Eu gosto de levar soco na costela e tapa na cara. Calma lá, paizão. E apesar de eu entender um pouco desse seu estranho desejo, não, filhão, você não vai querer namorar uma tomboy na vida real. E daqui pro final desse vídeo, eu vou te explicar o porquê. E bem, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre um pouco mais sobre o que são tomboys, um pouco mais sobre alguns personagens do gênero, e acima de tudo, daqui pro final do vídeo, eu vou te convencer que você não iria querer namorar um personagem assim. O termo tomboy tem se popularizado bastante na internet, não à toa, a gente tem diversas personagens femininas do gênero que são extremamente carismáticas, além de narrativamente serem incríveis. Porém, no fim das contas, o que significa tomboy? De uma forma simples, tomboy é um termo usado para descrever personagens, ou até mesmo pessoas, que fogem do estereótipo tradicionalmente feminino. Temos diversos exemplos, como por exemplo a Maki, de Jujutsu Kaisen, a Mulan, a Tomo-chan, a Korra, de Avatar, dentre outros personagens muito populares. Essas garotas que são associadas ao, entre aspas, masculino, no imaginário popular. Falando de uma forma mais direta, é aquele tipo de pessoa que tem gosto por esportes, lutas ou atividades físicas, ou atividades geralmente direcionadas, entre aspas, para o público masculino. Personagens que têm pouca delicadeza ou paciência, seguindo aquele típico estereótipo, de que se você encher o saco demais, vai te encher de porrada. Eu particularmente tenho uma dualidade entre gostar e não gostar desses tipos de personagem. Alguns personagens fazem isso muito bem, como por exemplo a Maki de Jujutsu Kaisen, mas por outro lado, quando isso fica muito forçado, como por exemplo a Korra em Avatar, fica um pouquinho chatinho, eu não vou negar. E eu não tô falando mal da personagem, eu só tô falando que isso é um traço que me incomoda dela. Parece que a todo momento ela vai explodir. Porém, voltando a falar do termo, apesar de um personagem tomboy ser geralmente associada a um estilo de comportamento, entre aspas, mais masculino, isso não afeta necessariamente na sexualidade dela, nem significa querer ser homem, entre aspas. É só um personagem sendo ele mesmo. Personagens que, em outras palavras, não se prendem a amarras sociais, nem muito menos costumes associados ao gênero. Um filme que até hoje expressa isso muito bem é o filme da Mulan, onde a gente vê isso durante todo o filme. Porém, na internet, o termo tomboy ganhou força, principalmente em fóruns de anime, mangás e comunidades otaku no geral, durante os anos 2000. Com o crescimento de diversos sites do gênero, as pessoas começaram a usar esses rótulos para identificar arquetipos de personagem, e onde o termo tomboy virou uma categoria muito bem aclamada, principalmente por quebrar expectativas. Em vez da gente ter aquela típica garotinha frágil, a gente tem uma personagem que, se você bobear, ela quebra a sua cara. Isso eu particularmente acho fantástico. A gente vê diversos personagens, como por exemplo a Maki, que eu já citei anteriormente, a Mikasa de Attack on Titan, a Winry de Fullmetal Alchemist, e até mesmo figuras mais antigas, que já carregaram bastante o espírito, bem mesmo antes de se popularizar o termo. No cinema e nas animações, esse arquetipo também aparece em personagens femininas mais físicas, decididas, independentes, e até mesmo figuras um pouco mais antigas, como por exemplo obras como Rosa de Versalhes, que eu vou falar um pouco mais pra frente, e graças a esses personagens esse termo se popularizou bastante. E falando dessas obras, uma obra bem recente que trabalha isso de forma muito clara é Tomo-chan is a Girl, onde a Tomo é um típico personagem tomboy clássico, cresceu junto a uns moleques da rua, e graças à sua influência familiar, pelos pais da mesma serem donos de um dojo, ela acabou crescendo apaixonada por luta. É uma personagem extremamente competitiva, eu particularmente gosto muito de personagem assim, e é um personagem que a gente logo de cara nota que é uma personagem forte e sem um pingo de paciência. O conflito da obra não era deixar de ser quem é, mas sim o mundo ao redor dela tentar encaixá-la com um molde feminino. Claro, ela rejeita isso totalmente, dando bem mais destaque a esse tema do que necessariamente ao romance da obra. E sim, Tomo-chan é um romancezinho muito fofinho, e eu de verdade recomendo muito. Eu vou voltar um pouco mais no tempo agora e falar de uma obra que provavelmente você já deve ter conhecido ou ouvido falar, mas eu duvido muito que você já consumiu. Eu vou falar da Rosa de Versalhes. Essa obra vai muito além de uma comédia ou um romancezinho, ela entra totalmente em um terreno mais político-social e psicológico, tratando temas bem pesados. A gente acompanha nessa obra Oscar François. Ela é criada como homem porque seu pai precisava de um herdeiro masculino. Desde criança, ela veste roupas masculinas, treina esgrima, assume cargos militares e cresce acreditando que esse é seu destino. O mais interessante é que a obra não trata isso como algo simples. A Oscar vive um conflito diariamente e internamente entre o papel que lhe foi imposto e os sentimentos que ela começa a desenvolver ao longo da sua vida. Ela questiona a monarquia, desigualdade social e o próprio sistema que colocou naquela posição. Mesmo sendo uma obra dos anos 70, ela aborda a identidade de gênero e o papel social de uma forma extremamente madura. E à medida que a obra vai se aprofundando e a Oscar vai desenvolvendo sentimentos pelo seu grande amigo Oscar Grandier, a obra vai abordando cada vez temas mais pesados e temas incrivelmente maduros para a época. E eu fico de verdade muito surpreso que naquela época já eram abordados temas do gênero.
Claro, a gente não pode esquecer de falar de Avatar, a lenda de Korra. Porém, bem diferentemente do protagonista anterior de Avatar, o Aang, ela é uma personagem que, logo no primeiro episódio, já chega com o pé na porta, literalmente. Uma personagem extremamente explosiva e bem bruta, assim por dizer. Durante a obra, a personalidade forte dela entra em conflito diretamente com aquele mundo, porque naquele momento, o mundo de Avatar não precisa só de força física, mas sim de uma coisa um pouco mais pacifista. A partir daí, a gente começa de verdade a entrar pro lado um pouco mais psicológico da série. A série de Avatar é muito rica porque aborda diversos temas diferentes, como traumas, abordando diversos temas que nem Avatar Lenda de Aang conseguiu abordar na sua época. Porém, o personagem que eu vou citar agora é provavelmente mais famoso. Eu vou falar da Maki Zenin de Jujutsu Kaisen. Ela a coisa fica ainda mais clara. A Maki nasce em um clã extremamente tradicional e misógino. Isso é bem retratado tanto no mangá quanto no anime. A Maki nasceu sem habilidades amaldiçoadas naturais. Desde o começo da sua vida, era descartada pela sua própria família e clã. Mesmo assim, ela compensa tudo com um treino físico absurdo, resistência e ódio puro contra o sistema. A Maki não é gentil, não é delicada, não tenta agradar ninguém. Ela existe como uma afronta direta às regras daquele mundo. E isso é um bagulho extremamente foda. E o mais interessante é quando ela consegue executar isso e consegue destruir o próprio clã. Te falar, só de relembrar aqui, eu fico meio arrepiado. A gente tem outros exemplos, como por exemplo Mikasa Arkman de Attack on Titan, e essas personagens que eu citei agora há pouco. Olhando pra trás, todas essas personagens que eu citei até agora, de obras diferentes, mostram que esse tipo de personagem não existe só pra ser legal, mas sim existem pra fazer uma afronta direta a padrões, ampliar representações, obviamente, como por exemplo, em filmes a gente vê isso direto. Em particular, eu posso citar a Capitã Marvel. E acima de tudo, mostram como esses personagens são interessantes. Porém, eu falei e eu não respondi a pergunta o porquê não seria viável namorar uma tomboy. Acho que o primeiro ponto que a gente pode citar, e o mais óbvio, é que a chance de você agir como um nerdola e apanhar é real, tá? E claro, tirando a parte de você levar uma porrada, outro problema que a gente pode citar é a expectativa errada. Muita gente imagina que personagens tomboys são, entre aspas, namoradinhas perfeitas, mas acaba esquecendo que aquela pessoa lá não vai ser tipo um mano que você tem do seu lado que você dá uns pega. Não, não vai ser assim, filhão. E além disso, esses personagens, principalmente os que eu citei até agora há pouco, preferem um estilo de vida um pouco mais agitado. Se você é uma pessoa um pouco mais caseira, ou prefere algo mais calmo, isso pode virar um choque na sua rotina. Então sim, você teria que sair de casa, filhão. E claro, com o decorrer do tempo, você poderia notar que você não é tão compatível com aquela pessoa quanto você pensava. A menos que você goste de levar muita porrada e dormir chorando. E provavelmente, no fim das contas, você sairia com um hematoma que dura dias. Então, como já virou tradição desse estilo de vídeo, você faria esse acordo. Bem, filhão, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu tô gravando isso aqui no outro dia, porque infelizmente quando eu fui postar o vídeo, ele foi bloqueado e o vídeo caiu no mesmo instante que eu postei ele, graças a alguns frames que eu utilizei de Rosa de Versalhes. Tanto que eu não consegui usar nem sequer tipo um framezinho do novo anime de Rosa de Versalhes. Eu tive que usar algumas cenas do anime antigo. Eu não sei se a esse momento que o vídeo saiu, eu consegui utilizar os frames do anime antigo. Mas se eu não conseguir, provavelmente eu devo ter ilustrado com algum frame do mangá ou alguma coisa do gênero. Mas é uma pena de verdade que esse vídeo tenha caído, porque com o anime antigo tinha ficado bem mais bonitinho. Porém, eu espero que vocês entendam o motivo de esse vídeo ter atrasado mais do que saiu. Tanto que geralmente eu não posto esse horário. Porém, de verdade, espero que você tenha gostado do vídeo. E acima de tudo, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o termo. E também que você tenha, pelo menos, aproveitado alguma coisa nesse vídeo aqui. Dito isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, me desculpo pelo atraso, eu vou me esforçar ao máximo para isso não se repetir. E eu de verdade preciso muito dormir, porque nesse exato momento é 1h07 da manhã e eu tô virado editando isso aqui, enquanto tô editando outros vídeos também. Então é isso, tchau, tchau, agora é sério, tchau, tchau, até logo. Agora é sério, o que há com vocês? Eu sou cega!